O estrondo trovejante do eixo da diligência, estilhaçando, ecoou através o deserto de Nevada como um tiro, seguido pelos gritos aterrorizados de passageiros, enquanto o veículo guinou violentamente para um lado. Catherine Zimmerman agarrou-se desesperadamente à correia de assento de couro, enquanto o mundo ao redor dela dissolveu-se em caos madeira estilhaçando, vidro quebrando, e os vencedores assustados da equipa de cavalos arrastando-os para sua perdição. Era junho de 1876, e o que deveria ter sido uma jornada de rotina de Sacramento para Virginia City tinha se tornado um pesadelo apenas 40 milhas fora de Lovelock, Nevada. O sol impiedoso de verão batia na paisagem acidentada, enquanto a diligência finalmente veio para descansar no fundo de um barranco raso, seu quadro de madeira torcido além do reconhecimento. Catherine acordou para o sabor de pó e cobre em sua boca. Dor irradiava de seu tornozelo em ondas violentas, e seu uma vez intocado vestido de viagem azul estava rasgado e manchado com sangue algum dela própria, algum pertencente aos outros passageiros. Desorientada, ela empurrou-se para cima em seus cotovelos, fazendo balanço da carnificina ao redor dela. O condutor e o guarda de espingarda não estavam em lugar nenhum para serem vistos. 2 passageiros masculinos jaziam imóveis perto do que restava da porta da carruagem. Uma mulher idosa, Catherine, tinha estado sentada em frente, estava gemendo suavemente. Um corte profundo visível em sua testa. Olá, Catherine chamou, sua voz rouca do pó. Alguém é capaz de ajudar? Apenas o vento do deserto respondeu a ela, enquanto ela arrastava-se dos destroços. Os gemidos da mulher idosa tinham parado, e Catherine temia o pior enquanto ela verificava por sinais de vida entre os passageiros. Nenhum tinha sobrevivido exceto ela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, cortando linhas limpas através do pó, cobrindo sua pele. A companhia de diligências tinha avisado a eles sobre a possibilidade de ataques de bandidos, mas ninguém tinha mencionado os perigos de um veículo mal mantido. Agora aqui estava ela, uma professora de 22 anos de Boston, presa no deserto de Nevada com um tornozelo severamente torcido, suprimentos limitados e nenhuma ajuda à vista. Catherine tinha vindo para o oeste para pegar uma posição de ensino em Virginia City, carregando tudo o que possuía em 2 malas que agora jaziam espalhadas pelo barranco. Ela conseguiu reunir uma pequena cantina de água, alguns biscoitos duros de seu retículo e um chale para proteger-se do sol. Enquanto a realidade de sua situação afundava, pânico ameaçava sobrecarregá-la. A linha de diligências sabia sua rota aproximada, mas poderiam ser dias antes que alguém viesse procurando, e sem água, ela não duraria muito neste calor. O som de cascos fez com que ela olhasse para cima bruscamente. Através da névoa de calor, um cavaleiro solitário aproximou-se. Catherine sentiu uma onda de alívio rapidamente temperada por cautela no oeste. Nem todo estranho era um salvador. O cavaleiro trouxe seu cavalo para uma parada a vários metros de distância, olhando os destroços com um olhar praticado. Ele era alto e de ombros largos, com pele bronzeada pelo sol que falava de anos sob o sol ocidental rigoroso. Seu cabelo escuro espreitava para fora de debaixo de um Stetson bem usado, e o equivalente a uma semana de barba por fazer cobria seu maxilar. Um rifle estava seguro à sua sela, e um revólver estava coldreado em seu quadril. "Alguém vivo lá embaixo?" ele chamou, sua voz profunda e cautelosa. Catherine agitou seu lenço freneticamente. "Sim, por favor, ajude-me." O estranho desmontou com graça fluida, aproximando-se cuidadosamente enquanto ele examinava os destroços. Seus olhos, um tom surpreendente de verde contra seu rosto bronzeado, estreitaram-se enquanto eles avaliavam a cena antes de pousar em Catherine. "Nome é Henry Blackwell", ele disse, ajoelhando-se ao lado dela. "Capataz de rancho para o Diamond B, cerca de 20 milhas a noroeste daqui." "O que aconteceu?" "Catherine Zimmerman", ela respondeu, contorcendo-se enquanto ela tentava levantar. "O eixo quebrou.
Nós rolamos pelo menos 3 vezes. Todos os outros estão. Ela não pôde terminar a frase. Henry assentiu sombriamente, entendendo sem ela ter que dizer as palavras. Deixe-me verificar suas lesões, senhora. Suas mãos eram surpreendentemente gentis enquanto eles examinavam seu tornozelo, que tinha inchado para quase o dobro de seu tamanho normal. Não quebrado, eu não penso, mas uma entorse ruim com certeza. Você não estará andando nisso tão cedo. Ele olhou ao redor, então de volta para o sol poente. Cidade mais próxima é Lovelock, mas é umas boas 20 milhas daqui. O depósito de diligências lá tem um telégrafo. Nós precisamos levar você para um médico. 20 milhas, Catherine ecoou fracamente desanimada. Henry assentiu, sua expressão séria. Meu cavalo não pode carregar duplo neste terreno. Não com o quão íngreme fica entre aqui e lá. O leito seco é muito estreito para um cavalo para navegar em segurança com 2 cavaleiros. Ele olhou para ela intensamente. Eu posso carregar você. Catherine piscou em surpresa. Me carregar? 20 milhas. Isso é impossível. Um sorriso fraco tocou seus lábios. Não impossível, apenas difícil. Eu fiz transportes mais longos com homens feridos durante a guerra. Ele gesticulou para os corpos. Nós deveríamos enterrá-los primeiro, contudo. Não é certo deixá-los para os coiotes. Apesar de seus protestos, Henry insistiu em dar aos mortos enterros apropriados. Ele usou uma pá dobrável de sua alforge para cavar covas rasas, trabalhando firmemente na luz que esmaecia. Catherine sentou-se por perto, organizando quais suprimentos ela pôde salvar e fabricando cruzes rudimentares dos destroços da diligência. Você não é daqui, Henry observou enquanto ele trabalhava. Boston, Catherine confirmou. Eu serei a nova professora em Virginia City, longe de casa, ele comentou. Catherine olhou para fora para a vasta paisagem alienígena. Sim, é. Ao crepúsculo, Henry tinha enterrado todas as vítimas e marcado seus túmulos. Ele recolheu os pertences salvos de Catherine, uma pequena mala de tapete contendo itens pessoais e alguns livros que tinham sobrevivido ao acidente e prendeu-os à sua cela. Nós vamos descansar aqui esta noite, ele decidiu, montando um pequeno acampamento a uma curta distância dos destroços. Começaremos ao primeiro raio de luz amanhã. A viagem será mais fresca então. Ele eficientemente construiu um pequeno fogo, então cuidou de seu cavalo antes de preparar uma refeição simples de carne seca e café. Catherine o observou mover-se com a confiança fácil de um homem acostumado às duras realidades da vida na fronteira. Por que você está me ajudando? Ela perguntou subitamente. Você poderia ter cavalgado por ajuda em vez disso. Henry entregou a ela uma xícara de estanho de café. Bandidos patrulham estas partes se eu deixasse você sozinha. Ele não terminou o pensamento. Além disso, meu pai me criou melhor do que isso. Enquanto a noite caía completamente, a temperatura do deserto caiu dramaticamente. Catherine estremeceu em seu vestido rasgado, puxando seu xale salvo mais apertado em volta de seus ombros. Sem uma palavra, Henry removeu seu casaco e colocou-o em volta dela. Você vai congelar, ela protestou. Eu estou acostumado a isso. Ele respondeu simplesmente, alimentando outro graveto ao fogo. Naquela noite, Catherine dormiu agitadamente, seus sonhos cheios com as memórias aterrorizantes do acidente. Ela acordou várias vezes para encontrar Henry ainda acordado, seu rifle em seu colo enquanto ele mantinha vigia. A aurora rompeu com uma espetacular gama de cores pintando o céu do deserto. Henry já estava de pé, preparando o café e verificando seu tornozelo, que tinha inchado mais durante a noite. Nós precisamos nos mover, ele disse, ajudando-a para uma posição sentada. Eu vou carregar você nas minhas costas. É o caminho mais fácil. Catherine sentiu embaraço colorir suas bochechas. Senhor Blackwell? Eu não posso possivelmente permitir Henry. Ele corrigiu gentilmente. E você não tem muita escolha, Sr. Zimmerman. Esse tornozelo não vai segurar você, e nós precisamos cobrir o máximo de terreno possível antes que o calor se instale.
Após um breve café da manhã, Henry ajudou Catherine para suas costas, arrumando seus braços em volta de seu pescoço, instruindo-a a segurar firme. Seu tornozelo ferido latejava dolorosamente enquanto ele a levantava, mas sua pegada era segura e firme. Eu sou muito pesada, ela protestou enquanto ele assentou seu peso. Henry deu uma risada curta. Eu carreguei bezerros mais pesados do que você. Ele assobiou para seu cavalo, que obedientemente seguiu enquanto ele começou a andar, definindo um ritmo constante através do terreno acidentado. Catherine estava agudamente ciente de seus ombros largos debaixo de seus braços, a força sólida dele enquanto ele carregava seu peso aparentemente sem esforço. As horas da manhã passaram em silêncio relativo, quebrado apenas pela direção ocasional de Henry sobre mudar de posição para evitar cãibras. Catherine maravilhou-se com sua resistência, enquanto o Toll subia mais alto, trazendo com ele calor opressivo. Fale-me sobre Boston, Henry disse subitamente, sua voz firme apesar do esforço. Nunca estive a leste do Mississippi eu mesmo. Grata pela distração de sua dor e desconforto, Catherine começou a descrever sua cidade natal, as ruas de paralelepípedos, o porto cheio de navios, as bibliotecas e teatros. Ela contou a ele sobre a casa modesta de sua família, o trabalho de seu pai como impressor e a paixão de sua mãe pela literatura que tinha inspirado o próprio amor de Catherine por ensinar. O que trouxe você para o oeste? Ele perguntou durante um breve descanso, onde ele cuidadosamente a colocou na sombra de uma grande rocha, enquanto ele verificava seu tornozelo e dava a ela água. Aventura, eu suponho, ela lhe admitiu. E necessidade. Meus pais morreram ano passado de influenza. A casa teve que ser vendida para pagar dívidas. Posições de ensino são escassas em Boston, mas abundantes no oeste, onde poucas mulheres educadas estão dispostas a se aventurar. Henry assentiu, compreensão em seus olhos. Eu sinto muito sobre seus pais. Obrigada, ela disse suavemente. E sua família? Uma sombra passou sobre seu rosto. Perdi mamãe para o parto quando eu tinha 12. Pai me criou e meu irmão em nosso pequeno rancho no Colorado. Após a guerra, pai faleceu. Meu irmão assumiu o lugar de casa e eu rumei para o oeste, trabalhando no Diamond Bee por 5 anos agora. Ao meio-dia, o calor tinha se tornado quase insuportável. Catherine podia sentir a camisa de Henry encharcada de suor debaixo de seus braços. Ainda ele mantinha o mesmo ritmo constante, parando apenas brevemente para beber água e assegurar que ela estivesse confortável. Nós deveríamos parar até a noite, Catherine sugeriu, crescentemente preocupada com a condição dele. O calor é muito intenso. Henry balançou a cabeça. Nenhum abrigo aqui. Melhor continuar movendo até nós encontrarmos algum. Sua respiração estava mais pesada agora, mas sua voz permaneceu determinada. Enquanto a tarde avançava, Catherine começou a contar histórias de sua infância, então recitando poesia que ela tinha memorizado qualquer coisa para distrair ambos da jornada exaustiva. Ela sentiu a risada ocasional de Henry ressoar através de seu peito, e algo quente agitou-se dentro dela, que não tinha nada a ver com o calor do deserto no final da tarde. O ritmo de Henry tinha diminuído consideravelmente. Catherine podia sentir seu esgotamento, embora ele nunca reclamasse. Quando ele tropeçou ligeiramente em uma pedra solta, ela insistiu que eles descansassem. Apenas por um momento, ele concordou, cuidadosamente a colocando na sombra de um arbusto de mesquite esgalgado. Ele desabou ao lado dela. Sua respiração era ofegante. Catherine passou a ele a cantina, alarmada com o quão pouca água restava. Você tem me deixado ter a maior parte disso, ela acusou, notando seus lábios rachados. Henry encolheu os ombros. Você precisa disso mais. Isso não é verdade, ela protestou. Você está fazendo todo o trabalho. Ele deu a ela um sorriso cansado. Passei por pior. Após descansar por meia hora, Henry insistiu que eles continuassem. O sol estava começando sua descida, providenciando algum alívio do calor,
Mas Catherine sabia que ele estava se empurrando aos seus limites. Fale-me sobre o Diamond Bee. Ela instou enquanto ele a carregava adiante, querendo mantê-lo falando. Henry descreveu o rancho de gado extenso, o dormitório onde ele vivia com os outros cowboys, o ritmo sazonal da vida no rancho com suas conduções de gado, marcações e os meses calmos de inverno. Havia orgulho em sua voz quando ele falou da confiança que seu empregador depositava nele como capataz. Você alguma vez quer seu próprio lugar? Catherine perguntou. Henry ficou em silêncio por um momento, estado economizando para isso. A boa terra abrindo-se perto das montanhas. Mais um ano ou dois eu talvez tenha o suficiente para uma propriedade modesta. Enquanto o crepúsculo se aproximava, Catherine sentiu Henry tropeçar mais frequentemente. Sua respiração tinha se tornado irregular, e ela podia sentir o tremor em seus músculos do esforço sustentado. Por favor, vamos parar pela noite, ela suplicou. Há um riacho cerca de 1 milha à frente, ele respondeu, sua voz tensa. Melhor acampar lá. A última milha pareceu eterna. Quando eles finalmente alcançaram o riacho prometido, pouco mais que um fio d'água entre rochas, Henry cuidadosamente baixou Catherine ao chão antes de desabar ao lado dela, seu peito ofegante. Preocupada, Catherine arrastou-se até a beira da água, molhando seu lenço para limpar o rosto dele. Henry jazia com os olhos fechados, totalmente exausto. Na luz que esmaecia, ela podia ver o preço que a jornada tinha cobrado seu rosto filho avermelhado, o esgotamento gravado em cada linha de seu corpo. Você está se matando por um estranho, ela disse suavemente. Henry abriu os olhos, encontrando os dela diretamente. Não um estranho mais, eu calculo. Algo passou entre eles naquele momento, um reconhecimento, um entendimento que transcendeu seu breve conhecimento. Catherine olhou para longe primeiro, subitamente confusa. Eles acamparam pelo riacho aquela noite, com Henry conseguindo pegar 2 pequenos peixes que eles assaram sobre um fogo. Foi a refeição mais deliciosa Catherine tinha alguma vez provado, ou talvez fosse simplesmente a companhia que a fez tão memorável. Enquanto as estrelas apareceram em profusão deslumbrante acima, Henry apontou constelações, explicando como cowboys os usavam para navegação em passeios noturnos. Catherine encontrou-se observando o rosto dele em vez das estrelas, fascinada pelo jogo de luz do fogo em suas feições. Quanto mais longe para Lovelock? Ela perguntou enquanto eles terminavam sua refeição. Cerca de 10 milhas, ele estimou. Nós deveríamos alcançá-lo até amanhã à tarde, se nós começarmos ao amanhecer. Catherine assentiu, agudamente ciente que sua jornada já estava meio terminada. O pensamento trouxe uma inesperada pontada de arrependimento. A manhã veio muito rapidamente. Henry parecia recuperado após uma noite de descanso, embora Catherine notasse que ele se movia mais rigidamente do que antes. Seu próprio tornozelo permaneceu inchado e doloroso, mas o descanso tinha ajudado. Eles retomaram sua jornada enquanto os primeiros raios de sol pintavam o deserto em ouro. Henry carregou-a como antes, mas hoje a conversa deles fluiu mais facilmente, pontuada por silêncios confortáveis que não exigiam preenchimento. Catherine aprendeu que Henry tinha lutado pela União durante a Guerra Civil, tinha uma vez viajado para São Francisco e achado-a muito lotada para seu gosto, e podia tocar gaita, embora ele afirmasse fazê-lo mal. Eu nunca conheci ninguém como você, ela admitiu durante um breve descanso. Henry olhou para ela curiosamente. Como você quer dizer? A maioria dos homens que eu conheci consideraria isso abaixo de sua dignidade carregar uma mulher 20 milhas através do deserto. Ele encolheu os ombros, um leve sorriso brincando em seus lábios. A maioria das mulheres que eu conheci não teria lidado com essa situação com metade de sua graça, senhorita Zimmerman. Catherine, ela o corrigiu. Eu penso que estamos bem além das formalidades, não acha? Seu sorriso se alargou. Catherine, ele repetiu, como se testando a sensação de seu nome. O terreno gradualmente mudou enquanto eles continuavam,
tornando-se menos árido enquanto eles se aproximavam às áreas mais povoadas perto de Lovelock. Eles encontraram um pequeno riacho onde eles reabasteceram sua cantina e descansaram na sombra de árvores de choupo. Fale-me mais sobre ensinar, Henry pediu enquanto eles se sentavam lado a lado, pés balançando na água fresca. O que fez você escolher isso? Catherine considerou a pergunta. Eu amo ver o momento quando uma criança entende algo novo, aquele clarão de compreensão em seus olhos. É como assistir uma porta abrir para um mundo novo inteiro. Henry assentiu pensativamente. Minha escolaridade era irregular na melhor das hipóteses. Professor vinha através de nossa área a cada poucos meses. Resto do tempo, mamãe nos ensinava da Bíblia e quaisquer livros que nós tínhamos. Ainda você é bem falado e conhecedor, Catherine observou. Ele parecia ligeiramente embaraçado. Eu leio quando posso e empresto livros da biblioteca do dono do rancho às vezes. A conversa virou para literatura, e Catherine ficou surpresa ao descobrir eles compartilhavam uma afeição pelas aventuras de Sir Walter Scott. Enquanto eles discutiam personagens favoritos, ela encontrou-se vendo além do exterior robusto para o homem atencioso, inteligente por baixo. No início da tarde, eles podiam ver Lovelock na distância, uma coleção de edifícios cintilando na névoa de calor. A vista deu a eles energia renovada, mas Catherine sentiu uma estranha relutância enquanto eles se aproximavam da civilização. O que você fará depois de você ter me entregado em segurança? Ela perguntou. Henry ajustou o peso dela ligeiramente antes de responder. Caberá de volta ao Diamond B. Chefe estará se perguntando para onde eu desapareci. Catherine assentiu, tentando ignorar a decepção que subiu dentro dela. Claro. As últimas poucas milhas foram percorridas principalmente em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Enquanto eles alcançavam os arredores de Lovelock, pessoas pararam para olhar a vista incomum de um homem carregando uma mulher nas suas costas, seguido por um cavalo paciente. O xerife foi o primeiro a se aproximar deles. O que em danação aconteceu a vocês, pessoal? Diligência. Um acidente de carruagem cerca de 20 milhas leste. Henry explicou, sua voz cansada. Esta senhora é a única sobrevivente. Precisa de um médico para seu tornozelo. A palavra espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Dentro de minutos, Catherine encontrou-se sendo carregada para a casa do médico, enquanto os cidadãos preocupados o salpicaram com perguntas. Henry explicou a situação com admirável paciência, apesar de seu esgotamento. Doutor. Wilson, um homem grisalho com olhos gentis, examinou o tornozelo de Catherine com mãos experientes. Uma entorse severa, mas nenhuma fratura. Ele confirmou a avaliação anterior de Henry. Sua sortuda jovem senhora, com descanso e bandagem adequada, você deveria se recuperar totalmente em algumas semanas. Enquanto o médico enfaixava seu tornozelo, Catherine continuava a olhar para Henry, que estava desajeitadamente pela porta, seu chapéu em suas mãos. Ele parecia fora de lugar em meio aos móveis arrumados do médico, suas roupas empoeiradas e manchadas de suor, seu rosto avermelhado da exposição ao sol. Você precisa de descanso também, ela disse a ele firmemente, e atenção médica para essas bolhas. Henry balançou a cabeça. Eu estou bem, apenas preciso de água e comida. O médico olhou entre eles curiosamente. Você a carregou 20 milhas nas suas costas. Quando Henry assentiu, o médico assobiou baixo. Isso é algo que você não vê todos os dias? Ele salvou minha vida, Catherine disse simplesmente. Depois que seu tornozelo foi propriamente enfaixado, Catherine foi instalada no pequeno hotel da cidade. O representante da companhia de diligências chegou, expressando choque com o acidente e assegurando a ela que sua passagem para Virginia City seria arranjada assim que ela estivesse bem o suficiente para viajar. Ele também informou a ela que haveria compensação por seus pertences perdidos. Henry visitou-a naquela noite, limpo e usando uma camisa fresca. Ele parecia diferente e mais bonito, se isso fosse possível, sem a camada de poeira da trilha.
Ele trouxe a mala de tapete dela e os poucos itens que ele tinha salvado do acidente. Eu deveria estar seguindo amanhã, ele disse, parado desajeitadamente pela porta dela. Gerente no estábulo de aluguel diz: há uma condução de gado indo para o norte pela manhã. Eles podem me deixar perto do Diamond Bee. Catherine sentiu seu coração afundar. Tão cedo. O dever chama, ele disse com um leve sorriso que não alcançou seus olhos. O rancho não vai se administrar. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Eu não sei como agradecer você, Catherine finalmente disse. O que você fez, carregando-me todo aquele caminho, foi extraordinário. Henry arrastou os pés, claramente desconfortável com a gratidão dela. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, ela discordou firmemente. Eles não teriam. A maioria teria me deixado para cavalgar por ajuda se eles parassem de todo. Ele olhou para cima, encontrando os olhos dela. Eu não poderia ter deixado você lá, não sozinha. A intensidade em seu olhar fez sua respiração prender. Por um momento, Catherine pensou que ele talvez dissesse algo mais, mas em vez disso ele limpou a garganta e olhou para longe. O médico diz que você deveria ser capaz de continuar para Virginia City em cerca de 2 semanas, ele disse, mudando o assunto. A linha de diligências vai arranjar tudo. Catherine assentiu, lutando contra a decepção. Sim, foi isso que eles me disseram. Outro silêncio caiu entre eles, mais pesado desta vez. Bem, Henry disse finalmente, colocando seu chapéu de volta em sua cabeça. Eu desejo a você o melhor em sua posição de ensino, Catherine. Essas crianças serão sortudas em ter você. Ele estendeu sua mão formalmente. Catherine pegou-a, sentindo os calos em sua palma, lembrando como aquelas mãos fortes a tinham carregado tão cuidadosamente através de milhas de terreno hostil. Adeus, Henry, ela disse suavemente, relutante em soltar. E obrigada de novo. Ele assentiu uma vez, então virou e saiu pela porta. Catherine olhou atrás dele, uma sensação oca expandindo em seu peito. Ela não tinha esperado que isso terminasse tão abruptamente. Embora, o que mais ela poderia ter esperado? Eles eram de mundos diferentes, indo em direções diferentes. O sono a iludiu naquela noite. Toda vez que ela fechava os olhos, Catherine via o rosto de Henry, sentia o ritmo de seu passo firme enquanto ele a carregava pelo deserto. Ela lembrava de suas conversas, a maneira como seu raro sorriso transformava suas feições, o quão segura ela tinha se sentido, apesar de sua situação perigosa. Luto não trouxe alívio de seus pensamentos tumultuosos. Catherine sentou-se pela janela de seu quarto de hotel, olhando para fora para a empoeirada rua principal de Lovelock, perguntando se Henry já tinha saído da cidade. Uma batida em sua porta a assustou de sua divagação. Esperando irracionalmente que pudesse ser Henry, ela chamou. Entre! Era a senhora Davis, a esposa do dono do hotel, trazendo o café da manhã. Como você está se sentindo esta manhã, querida? A mulher mais velha perguntou gentilmente. Melhor, obrigada, Catherine respondeu, tentando esconder sua decepção. Senhora Davis colocou a bandeja e demorou endireitando coisas que não precisavam ser endireitadas. Aquele cowboy seu causou bastante agitação na cidade, ela comentou. Carregando você todo aquele caminho, as pessoas estão chamando isso de milagre. Ele não é meu cowboy, Catherine corrigiu gentilmente. Senhora Davis deu a ela um olhar conhecedor. Bem, ele ainda está na cidade. O vi no escritório do telégrafo esta manhã. O coração de Catherine levantou inesperadamente. Ele está. Eu pensei que ele estava partindo com uma condução de gado. Mudou seus planos, aparentemente, Senhora Davis disse com um leve sorriso. Algo sobre enviar uma mensagem para seu empregador. Depois que a Senhora Davis saiu, Catherine comeu rapidamente. Então vestiu-se tão bem quanto pôde enquanto mantendo o peso fora de seu tornozelo ferido. Usando as muletas que o médico tinha fornecido,
Ela fez seu caminho lentamente para baixo e determinada a encontrar Henry antes que ele saísse da cidade. O lobby do hotel estava vazio, exceto pelo Sr. Davis atrás do balcão que a apontou para a loja geral do outro lado da rua quando ela perguntou sobre o paradeiro de Henry. Atravessar a rua era um desafio com muletas, mas Catherine conseguiu, traindo olhares curiosos de cidadãos que tinham ouvido a história de seu resgate. Dentro da loja geral, ela encontrou Henry examinando uma seleção de luvas de trabalho. Ele olhou para cima, surpresa evidente em seu rosto. Catherine, você deveria estar de pé e andando. Provavelmente não, ela admitiu, subitamente incerta agora que ela estava de frente para ele. Eu ouvi que você ainda estava na cidade. Henry assentiu, colocando as luvas. Enviou um telegrama para meu chefe explicando a situação. Pensei que eu deveria ter certeza que você estava estabelecida propriamente antes de voltar. Esperança palpitou no peito de Catherine. Isso é muito atencioso. Um silêncio constrangedor caiu entre eles, quebrado apenas pelo lojista discretamente movendo-se para outra parte da loja. Eu estava me perguntando. Catherine começou, reunindo sua coragem, se você talvez se juntasse a mim para o jantar esta noite. Como um pequeno sinal de minha gratidão, a expressão de Henry suavizou-se. Você não me deve nada. Não é sobre dever, ela insistiu. É sobre querer passar mais tempo com você antes que você parta. Algo mudou nos olhos dele surpresa, seguida por um calor que fez o coração de Catherine disparar. Eu ficaria honrado, ele disse tranquilamente. Naquela noite eles jantaram no pequeno restaurante do hotel. Henry chegou vestindo suas melhores roupas, ainda robusto pelos padrões orientais, mas limpo e apresentável. Catherine tinha feito o que pôde com seu guarda-roupa limitado, vestindo o único vestido que tinha sobrevivido ao acidente, cuidadosamente remendado pelas senhoras. A conversa deles fluiu mais facilmente do que Catherine tinha antecipado. Longe das circunstâncias de vida ou morte de sua jornada, eles descobriram interesses compartilhados em história, natureza e música. Henry falou de seus sonhos para seu próprio rancho algum dia, enquanto Catherine descreveu suas esperanças de eventualmente começar uma escola própria. Virginia City tem boas oportunidades, Henry comentou. Cidade de mineração com dinheiro para gastar, eles apreciarão uma professora educada do leste adequada. Catherine assentiu, empurrando comida em volta de seu prato. Sim, eu tenho certeza que será uma boa posição. Mas Henry incitou, sentindo sua hesitação. Ela olhou para cima, encontrando seus olhos. Eu não tenho certeza se é o que eu quero mais. Henry estudou o rosto dela cuidadosamente. O que você quer, Catherine? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado além das palavras simples. Catherine tomou um fôlego profundo. Eu pensei que sabia quando eu deixei Boston. Agora eu não estou tão certa. Ela reuniu sua coragem. Estes dias passados mudaram algo em mim, Henry. Ele estendeu-se pela mesa, sua mão cobrindo a dela. Eles me mudaram também. Essas palavras simples enviaram calor inundando através de Catherine. Por um momento, nenhum falou. A conexão entre eles dizendo mais do que palavras poderiam expressar. Durante a próxima semana, Henry permaneceu em Lovelock, visitando Catherine diariamente. Eles fizeram curtas caminhadas enquanto seu tornozelo melhorava, compartilharam refeições e conversaram por horas sobre tudo e nada. Ele contou a ela histórias da vida no rancho, as conduções de gado, o trabalho perigoso, a camaradagem entre os cowboys. Ela compartilhou suas experiências ensinando em Boston, seu amor pela literatura, sua esperança de fazer uma diferença na vida das crianças. Com cada dia que passava, a despedida inevitável pairava maior. Catherine encontrou-se temendo o momento quando seu tornozelo estaria curado o suficiente para viajar, quando eles teriam que dizer adeus para sempre. No 10º dia após sua chegada em Lovelock, Henry levou Catherine para uma caminhada mais longa, apoiando-a quando as muletas se tornaram cansativas.
Eles encontraram um lugar tranquilo debaixo de uma árvore de choupo fora da cidade, onde eles podiam ver as montanhas na distância. Eu recebi uma resposta de meu empregador ontem. Henry disse, depois que eles tinham se acomodado em um cobertor que ele tinha trazido. Ele está segurando minha posição, mas precisa de mim de volta dentro da semana. Catherine assentiu, tentando esconder sua decepção. Claro, você tem responsabilidades e você tem uma posição esperando em Virginia City, ele adicionou tranquilamente. Sim, ela concordou, embora a perspectiva agora a enchesse com uma estranha relutância. Henry ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar fixo nas montanhas distantes. Quando ele finalmente falou, sua voz estava incomumente hesitante. Catherine, eu sei que nós não nos conhecemos há muito tempo e eu não sou um homem de riqueza ou educação. Henry, ela interrompeu, o coração dela subitamente disparando. Ele virou-se para ela, sua expressão mais vulnerável do que ela tinha alguma vez visto. Deixe-me terminar, por favor. Eu preciso dizer isso. Catherine assentiu, segurando sua respiração. Quando eu encontrei você pelaquela diligência destruída, eu estava apenas fazendo o que qualquer homem decente faria. Mas em algum lugar entre lá e aqui, algo mudou. Ele pegou a mão dela na sua. Eu nunca conheci ninguém como você, sua coragem, sua gentileza, a maneira como você vê o mundo. Eu não consigo suportar o pensamento de dizer adeus. Lágrimas brotaram nos olhos de Catherine enquanto esperança florescia em seu peito. O que você está dizendo, Henry? Ele encontrou o olhar dela diretamente. Eu estou perguntando se você talvez considerasse um caminho diferente do que Virginia City. Um que inclui a mim. Catherine sentiu como se seu coração pudesse explodir. Você está propondo? Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Henry. Não muito bem, aparentemente. Ele mudou de posição, contorcendo-se ligeiramente, enquanto seus músculos ainda doloridos protestavam, e pegou ambas as mãos dela nas suas. Catherine Zimmerman, você me faria a extraordinária honra de se tornar minha esposa? Alegria borbulhou dentro dela, mas cautela temperou isso. Henry e seu trabalho. Minha posição em Virginia City. Eu tenho pensado sobre isso, ele disse. O dono do rancho tem estado falando sobre expandir operações. Precisa de alguém para gerenciar uma segunda propriedade mais perto de Lovelock. Significaria começar menor do que eu tinha planejado. Mas nós teríamos um lar, um futuro e ensino. Catherine perguntou. Lovelock está crescendo. Eles precisam de uma escola adequada, uma professora adequada. Do que o prefeito me disse ontem, eles a acolheriam com braços abertos. Catherine olhou para ele em admiração. Você tem planejado isso? Henry parecia ligeiramente envergonhado. Esperando é mais como isso. Eu sei que é súbito. Eu sei que há 1000 razões pelas quais uma senhora refinada de Boston não deveria se ligar a um cowboy rústico. Mas eu também sei que quando eu carreguei você, aquelas 20 milhas, não foi apenas sua vida que foi salva. Lágrimas escorreram livremente pelas bochechas de Catherine agora. Henry Blackwell, eu ficaria honrada em ser sua esposa. A alegria que transformou suas feições era algo que Catherine sabia que ela lembraria pelo resto de sua vida. Henry a reuniu cuidadosamente em seus braços, consciente de seu tornozelo, e beijou-a com uma ternura que fez seu coração doer. Eles se casaram 2 semanas depois na pequena igreja de Lovelock. A cidade inteira apareceu para a cerimônia, cativada pelo romance de sua história. Catherine usava um vestido branco simples, feito pela costureira local, e Henry parecia bonito e ligeiramente desconfortável em um novo terno. O operador de telégrafo tinha enviado mensagens para os amigos de Catherine em Boston e o irmão de Henry no Colorado. Embora nenhum pudesse comparecer com tão pouco aviso, telegramas de felicitação chegaram durante toda a manhã de seu dia de casamento. Você tem certeza sobre isso? Henry perguntou tranquilamente enquanto eles estavam juntos antes da cerimônia. Não é tarde demais para mudar sua mente.
Virginia City ofereceria a você mais confortos. Catherine estendeu a mão para endireitar sua gravata. Eu nunca estive mais certa de nada em minha vida. Após uma cerimônia simples, os cidadãos hospedaram uma celebração no hotel. Música, dança, embora Catherine estivesse limitada por seu tornozelo curando, e um banquete feito de contribuições de cada lar na cidade fez para uma ocasião alegre. Enquanto a noite caía, eles escaparam para a pequena cabana que Henry tinha alugado nos arredores da cidade, seu lar temporário, até que os arranjos na nova propriedade do rancho fossem finalizados. De pé na soleira de sua humilde primeira casa, Henry varreu Catherine para seus braços. Nenhuma jornada de 20 milhas desta vez, ele disse com um sorriso, carregando-a através do limiar. Eu andaria 1000 milhas para estar com você, ela respondeu, significando cada palavra nos meses que seguiram. O amor deles apenas aprofundou-se enquanto eles construíram uma vida juntos. Catherine estabeleceu a primeira escola adequada de Lovelock, rapidamente ganhando o respeito e afeto de ambos alunos e pais. Henry provou-se um excelente gerente da nova propriedade do rancho, implementando inovações que aumentaram a produtividade além das expectativas do dono. Pela primavera seguinte, eles tinham se mudado para uma casa modesta, mas confortável na terra do rancho. Catherine plantou um jardim, enchendo-o com ambos vegetais e as flores que ela sentia falta do leste. Henry construiu estantes para sua coleção crescente, adicionando a ela sempre que ele fazia viagens para cidades maiores. Em seu primeiro aniversário, enquanto eles se sentavam em sua varanda observando o pôr do sol pintar o céu de nevada em cores brilhantes, Henry apresentou a Catherine um diário. "O que é isso?" ela perguntou, abrindo-o para encontrar sua caligrafia um tanto irregular preenchendo as páginas. "Eu escrevi nossa história", ele explicou, olhando ligeiramente embaraçado. "Do dia em que eu encontrei você na diligência ao nosso dia de casamento, pensei que nossos filhos talvez gostassem de lê-lo algum dia." Catherine olhou para ele, seu coração tão cheio de amor que ela mal podia falar. Crianças. O sorriso de Henry era terno. Se nós somos abençoados dessa forma, eles foram de fato abençoados. Seu primeiro filho, um filho que eles nomearam James depois do pai de Catherine, chegou o inverno seguinte. Uma filha, Elizabeth, seguiu 2 anos depois. Pelo seu 5º aniversário, Henry tinha economizado o suficiente para comprar o rancho por completo quando o dono decidiu se aposentar em São Francisco. Enquanto os anos passavam, Lovelock cresceu de um pequeno assentamento para uma cidade próspera. A escola de um cômodo de Catherine expandiu-se para uma casa de escola adequada com múltiplos professores, embora ela permanecesse a amada diretora até que ela se aposentou para focar em criar seu terceiro filho. Outro menino que eles nomearam Michael. A história deles tornou-se algo de uma lenda no território. A professora e o cowboy, pessoas chamaram isso como ele a tinha carregado 20 milhas através do deserto, como o amor tinha florescido nas mais improváveis das circunstâncias. Em seu 20º aniversário, com seus filhos quase crescidos, Henry e Catherine refizeram a rota de sua primeira jornada juntos. Eles cavalgavam bons cavalos agora em vez de viajar a pé, e a trilha era mais estabelecida, com várias propriedades ao longo do caminho, onde uma vez tinha havido apenas deserto. Eles acamparam no riacho, onde eles tinham passado sua primeira noite todos aqueles anos atrás. Enquanto eles se sentavam pelo fogo, Henry pegou a mão de Catherine, seu toque tão gentil quanto tinha sido quando ele tinha primeiro cuidado de seu tornozelo ferido. "Algum arrependimento?" ele perguntou, a luz do fogo iluminando o prata que agora listrava seu cabelo escuro. "Sobre não ir para Virginia City, sobre escolher esta vida." Catherine olhou para o homem que a tinha carregado não apenas 20 milhas através do deserto, mas através de 20 anos de alegria e dificuldade, risos e lágrimas, sonhos realizados e desafios superados. "Nenhum único", ela respondeu, significando isso tão profundamente quanto ela tinha em seu dia de casamento. "Aquele acidente de diligência foi o infortúnio mais afortunado de minha vida."
O sorriso de Henry era tão quente quanto o dia em que ela o tinha visto pela primeira vez. Quem teria pensado que carregar uma professora de Boston encalhada 20 milhas levaria à maior jornada de minha vida? Catherine encostou sua cabeça contra seu ombro, seu coração tão cheio quanto ele tinha alguma vez estado. Não foram apenas 20 milhas, meu amor. Foi a jornada de uma vida. E enquanto as estrelas emergiam acima deles, as mesmas estrelas que tinham testemunhado o início de sua improvável história de amor, Catherine sabia com certeza absoluta que o caminho que a tinha levado a este momento, a este homem, tinha sido o certo o tempo todo. Nos anos que seguiram, seus filhos lhes deram netos, seu rancho prosperou e seu amor continuou a aprofundar-se. A história de como Henry Blackwell tinha carregado Catherine Zimmerman 20 milhas através do deserto de Nevada tornou-se uma lenda familiar querida, contada e recontada em encontros e celebrações. E embora sua jornada tivesse começado com uma diligência quebrada e uma perigosa travessia do deserto, ela tinha levado a uma vida de amor que nenhum poderia ter imaginado naquele fatídico dia em 1875.